E entre os deputados eleitos pelo Chega, partido de Portugal, está um brasileiro, Marcos Santos. Santos concorreu pela região do Porto e agora conversa conosco. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Marcos, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Olá, obrigado. Obrigado eu pela oportunidade e vamos lá. Marcos, quero começar lhe perguntando o seguinte. No Brasil, aqui muitos veículos de comunicação, até fico curiosa para saber como é em Portugal, estão chamando Chega de partido de extrema direita ou de ultradireita. E aí te pergunto como é que você define, como é que você classifica aí o espectro político do seu partido. Na verdade, nós somos um partido de direita. Em Portugal, nos 50 anos de democracia, esse ano faz 50 anos a nossa democracia, nunca houve um partido de direita. Houve sempre esquerda e centro-direita. Nunca houve, na verdade, um partido de direita. Por isso, esses partidos do arco da governação que se sentem ameaçados, eles começam a apelidar o partido Chega né, de partido de extrema-direita ou de ultradireita. Na verdade, na Constituição portuguesa é proibido, a Constituição portuguesa proíbe partidos de extrema-direita. Portanto, isso é uma falácia. Se nós fôssemos um partido de extrema-direita, o Tribunal Constitucional aqui em Portugal nunca validaria, nunca reconheceria o nosso partido. Por isso, isso é uma falácia. Isso é uma forma deles amedrontarem as pessoas para as pessoas continuarem a votar nos mesmos partidos de sempre. Perfeito. Deputada, eu vou incluir aqui meus parceiros nas perguntas nessa entrevista. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Boa noite, Marcos. Obrigada pela entrevista. Parabéns pela vitória. Queria que você nos contasse como o governo do presidente Bolsonaro era visto em Portugal, nos parlamentares, ali entre os parlamentares, também entre a população. Agora, como é visto o governo do presidente Lula e, principalmente, deputado, como foi a repercussão daquela fala do presidente Lula comparando a defesa de Israel com o Holocausto, já que tudo, né, aconteceu, muita coisa aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente aí na Europa? É verdade. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez um excelente trabalho para os conservadores de direita aqui na Europa. O presidente Bolsonaro tem um carisma, exatamente como aí no Brasil. As pessoas admiram a postura que ele teve de enfrentar o sistema, mas infelizmente aqui em Portugal o meio de comunicação tradicional, as televisões, né, tradicionais, recebem uma fatia do Estado e então são tendenciosamente de esquerda. Então sempre fintaram aqui o Bolsonaro como ditador, como homofóbico, como racista, aquelas coisas que a mídia tradicional aí no Brasil também faz. Mas as pessoas que são conservadoras, as pessoas que são de direita, que têm uma grande admiração, eu inclusive, pelo presidente Bolsonaro. O Lula, eles tentaram, a comunicação social tradicional tentou sempre fintar também o Lula como o pai dos pobres, né? O pai o santinho, né? Mas hoje em dia, graças aos meios de comunicação não tradicionais, né? As redes sociais, hoje nós temos acesso a outras informações, a verdadeiras informações e assim as pessoas agora conseguem fazer esse trabalho de filtrar, de saber o que é certo e o que é errado. Infelizmente, o jornalismo, hoje em dia, principalmente aqui em Portugal, perdeu essa isenção. Né? O jornalismo tende a tendenciar ou para a esquerda ou para o centro. Consoante a fala do Lula sobre a comparar a defesa de Israel contra os ataques palestinos, a comparar com o Holocausto, ficou muito mal visto aqui na Europa. Aqui em Portugal também. Infelizmente, a comunicação social tradicional meio que passou o pano, mas hoje em dia, graças à internet, as pessoas conseguem, né,
ter outros meios de ouvir a verdade. O Lula ficou muito mal visto aqui, inclusive o presidente do meu partido, que nós sabemos muito bem quem é o Lula. O presidente do meu partido disse em campanha que se vencesse as eleições, o Lula não entraria aqui em Portugal. Nós conversamos com Marcos Santos, ele que é deputado eleito pelo Chega em Portugal. Adalberto Piotto, sua pergunta. Deputado, boa noite ao senhor, muito obrigado por nos atender, seja bem-vindo aqui, parabéns pela eleição. Duas rápidas perguntas. A primeira é, sim, a ascensão do Chega é algo notável. Isso demonstra claramente que as pessoas ficaram incomodadas com o controle que elas tinham de veículos de mídia convencional que não diziam a elas a verdade e elas se manifestaram nas urnas. Duas questões rapidamente. O senhor acha que, apesar desta ascensão, levando-se em conta que aqui no Brasil também boa parte da direita se elegeu na última eleição, mas hoje nós temos aqui quase que um estado persecutório de pensamento conservador, de jornalistas conservadores ou até de parlamentares conservadores numa atuação das cortes superiores. O senhor teme que isso possa acontecer também em Portugal? E, segundo, não se governa sozinho. O Chega não tem votos para governar, a Aliança Democrática é quem ganhou a eleição, mas precisa de votos. Haverá composição porque, de fato, precisa-se de coisas práticas no governo. E política se faz com composição. Essa composição está no horizonte do Chega? Exato. Respondendo a primeira pergunta, sim, nós costumamos dizer aqui em Portugal que quer entender o Brasil, venha a Portugal. O que acontece? Aqui em Portugal também a esquerda ela aparelhou, mais ou menos como no Brasil, mas numa escala menor. A esquerda aqui, ela durante esses 50 anos, ela aparelhou todo o sistema judiciário. Nós temos aqui o problema, mais ou menos, Portugal é um país menor, mas temos mais ou menos o mesmo problema. As cortes, quem escolhe aqui os juízes do Tribunal Constitucional, exatamente também são os partidos, né? E inclusive o partido de esquerda teve durante muitos anos no poder, então teve essa oportunidade de aparelhar todo o sistema do Tribunal Constitucional. Então nós tememos também, inclusive aqui em Portugal, existe muita burocracia, e essa é uma das pastas que nós queremos trabalhar, é desburocratizar o nosso sistema judicial, porque nós temos, por exemplo, o ex-primeiro-ministro, que era muito amigo do Lula da Silva, o José Sócrates, que foi preso por corrupção também, e nesse momento se encontra solto, a responder o processo em liberdade, e o processo já perdura 10 anos. Inclusive, muitos crimes já estão para prescrever. Então, nós tememos também que aconteça aqui em Portugal, o que tem acontecido também no Brasil, com o nosso sistema de justiça. A falar sobre as eleições, sim, o Chega ficou em terceiro, nós temos 5 anos, vamos fazer 5 anos agora, no dia 9 de abril, o nosso partido é um partido recente, comparado com os outros que já estão há 50 anos, e tivemos essa expressão, os portugueses nos deram quase 19% dos votos, e o partido que ganhou, que é um partido de centro-direita, que é o PSD, não consegue fazer governo, não consegue formar governo sem o Chega. Nós já mostramos a nossa disponibilidade em fazer parte do governo, em disponibilizar, em fazer uma coligação para que haja um governo estável durante os próximos 4 anos, mas nós temos algumas pastas, algumas propostas que nós não abrimos mão. E uma delas, principal, é o combate à corrupção. Esse foi o tema da nossa campanha. E o PSD não tem se mostrado muito... não tem se mostrado aberto para que o Chega possa ter essa pasta no governo. Por isso está tudo em aberto ainda, apesar de eles terem ganhado as eleições, está tudo em aberto ainda, nós temos ainda em conversação. Nós temos aqui o presidente da República, que é o mediador, ele tem conversado durante essa semana com os partidos, e mais uma semana aí, provavelmente, sairá algum resultado, provavelmente sairá um novo governo. Se não houver, nós não podemos ter eleições logo a seguir, temos que esperar no mínimo 6 meses, então se não houver um acordo, provavelmente até o final desse ano nós voltaremos a ter eleições novamente. Augusto Nunes. Deputado, parabéns pelo desempenho eleitoral aí, boa sorte. Muito obrigado. Bem lembrado, José Sócrates, porque eu só queria fazer esse registro.
Existe um livro que é escrito pelo José Sócrates, que não escreveu o livro, foi outro, e tem o prefácio do Lula, que não sabe escrever. Isso é uma preciosidade. Exatamente. Gostaria de ter esse livro. Eu queria saber, deputado, qual foi a repercussão em Portugal da detenção de um jornalista português, o Sérgio Tavares, aqui num aeroporto brasileiro. Isso repercutiu muito. O Sérgio Tavares é um amigo pessoal meu e é um grande jornalista independente. Tem feito uma cobertura fantástica aqui pelos países da Europa e no Brasil também. Agora teve nos Estados Unidos com os parlamentares que foram até os Estados Unidos aí do Brasil. E repercutiu muito negativamente, porque não se ouvia na história de um país democrático um jornalista ser detido simplesmente por opinar. Então nós corremos aqui, eu contactei com ele, contactei também com o presidente do partido, André Ventura, contactamos a embaixada. Entretanto, ele teve um apoio também aí no Brasil, dos parlamentares, e graças a Deus ficou tudo certo, mas foi uma mancha na história dessa irmandade que tem entre Brasil e Portugal, porque nunca, por mais que nós vivemos um governo de esquerda aqui em Portugal, nunca um jornalista brasileiro passaria por essa vergonha aqui em Portugal. Deputado Alexandre Garcia também tem uma pergunta. Deputado, parabéns, hein? Eu tinha certeza da sua vitória, porque eu conheço muito obrigado. A sua popularidade em Portugal. Eu acho divertidíssimo quando a gente fica sabendo que a televisão que acusa o Chega de racista e xenófobo não quer mostrar sua imagem. Exatamente. Eles viram a câmera ao contrário, quando eu passo. É incrível, é incrível. Agora, uma pergunta. Eu ouvi hoje o presidente do Chega, deputado André Ventura, na frente de um relógio, mostrando que o Chega vai sim, agora tem número para isso. Eu até desconfio que 48 cadeiras do Chega, eu acho que o PSD sozinho, será que tem 48? Porque a Aliança Democrática são 5 partidos somados. Né? Exatamente, exatamente. Aí a força do Chega. Agora, ele falou em que quer investigar, o Chega vai investigar, agora tem força para investigar o que aconteceu na pandemia. O que aconteceu com ventiladores que foram comprados, mas não chegaram da China, o dinheirão das vacinas, e por que as pessoas continuaram pegando Covid nessas vacinas, e por que lá na Bélgica, lá em Bruxelas, está se investigando até a chefona da União Europeia, e por que não se investiga em Portugal? O Chega vai entrar nessa investigação? É verdade, essa é uma das nossas bandeiras também. Já existem outros países aqui na Europa que já começaram, até, por exemplo, a Inglaterra, que já não faz parte da União Europeia, mas o Reino Unido, né, começou já até a indenizar pessoas que tiveram complicações depois que tomaram as vacinas. Né? E nós queremos investigar aqui em Portugal, porque foi tudo muito rápido, não teve licitação, não teve concurso, foi tudo muito estranho, não houve uma transparência. E nessa última legislatura, nós não tínhamos deputados suficiente para se abrir como chama no Brasil, uma CPI, né? Abrir uma investigação. E agora nós temos um grupo parlamentar que quadriplicou, e agora nós já conseguimos fazer esse trabalho, e nós queremos investigar, vamos a fundo para saber para onde é que foi o dinheiro, o que aconteceu, materiais que nós compramos e que não apareceu. Nós vamos a fundo com essa pauta e com a investigação da pandemia. Nós conversamos com Marcos Santos, ele que foi deputado eleito pelo Chega em Portugal. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo aqui em Oeste Sem Filtro. Um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado por todos vocês. Saudades do Brasil.